Um oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Ó, nós aqui outra vez, hein? Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani. Hoje, terça-feira, 21 de março de 2023, vamos junto para mais um Bugre Online, o nosso programa especial de todas as tardes. É uma horinha falando do Bugre na hora do seu almoço e a gente vai para essa resenha que você já está habituado, né? Já está acostumado. Para você que está aí no YouTube, muito obrigado, vamos juntos sempre, viu? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Estamos curtindo aí, né? Estamos curtindo aí o material da Rádio Web Planeta Guarani, agora também no YouTube. Ontem a gente teve a oportunidade, o privilégio de entrevistar o Fábio Araújo, né, presidente do Conselho Fiscal do Guarani. Quero agradecer ao Fabinho novamente aqui por ter aceitado o nosso convite, pela sua presença, pela sua participação no nosso programa. A gente planejou uma participação de 2 horas e atenciosamente ele atendeu todo mundo por 3 horas e 15 minutos. Né? É muita coisa, é muito tempo de programa, mas a gente conseguiu tirar todas as dúvidas que vieram, responder todas as mensagens que chegaram. O Fabinho atenciosamente respondendo todo mundo. Acho que agora, para quem ouve a Rádio Web Planeta Guarani, não resta mais nenhuma dúvida, né, sobre a parte financeira do Guarani, sobre as negociações, sobre os valores que o Guarani recebeu de jogadores, sobre percentuais que o Guarani tem de determinado atleta. Acho que essas informações importantes foram trazidas, né, pelo Fábio Araújo ontem e estamos satisfeitos com elas, né? Mas se vocês quiserem comentar sobre o tema aí, fiquem à vontade. Podem falar sobre o que vocês quiserem. Ontem a pauta do programa era específica, até pedi desculpas para alguns ouvintes que mandaram pautas ligadas ao futebol. Ontem a gente pediu uma licencinha aqui, uma licencinha rápida na Rádio Planeta Guarani para não falar de futebol, tá? E eu garanto a vocês que no programa de amanhã o Ortiz vai estar sem barba, se Deus quiser. Hoje vai dar tempo de fazer a barba, viu, pessoal? Tô cansado, tô bem cansado. Algumas pessoas me perguntaram assim, pô, o que você falou pro Fabinho na hora que você fechou o programa, que você tava com uma cara meio feia lá? Eu falei, cara, eu falei um palavrão e falei, eu termino o programa exausto, cara. Parece que passou um trator por cima de mim. E ontem vocês puderam ver aí que eu realmente termino o programa exausto. Um programa com essa duração é muito complicado, né? Deixa eu chamar você já pro nosso WhatsApp pra gente começar a resenha de Guarani. Vem pro Zap! 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita! 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, como sempre num oferecimento dos patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Eu acho que tá chegando mais gente por aí, hein? Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 1999-537-4992. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer.
Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Muito obrigado ao pessoal da Rose Pisos, da Clínica Soul e ao Max Peixoto, lá da Peixoto Multimarcas. Pessoal, é importante que vocês ajudem os nossos patrocinadores, tá? Então, mais uma vez pedindo aqui, reforçando, né? Peixoto Multimarcas, está pensando em trocar o seu carro, pensa num seminovo, num usado e tal? Peixoto Multimarcas, procura o Max Peixoto lá, você vai se informar sobre os valores, os carros que ele tem à disposição. Vamos começar a fazer negócio de bugrino para bugrino, né? Senão a gente não justifica aqui o patrocínio feito na Rádio Web Planeta Guarani, tá? Tá pensando em reforma, construção, acabamento? Rose Pisos, né? Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Fala com o Henrique Ferrari. O Henrique fica na loja de Hortolândia, mas tem outras lojas aqui em Campinas, né? Então, independente de encontrar ou não com o Henrique, que é um grande bugrino, você vai ser atendido lá pela Rose Pisos, patrocinadora da Rádio Planeta Guarani. Clínica Soul, doutor Pedro, atende lá em São Paulo, né? Então, se você tiver a necessidade de um tratamento fisioterapêutico e tal, procure o Dr. Pedro, procure a Clínica Soul. Vamos fomentar aqui os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, para que a gente possa ter uma vida longa e próspera aqui no ar. Sem eles, a gente realmente não estaria aqui fazendo a Rádio Web Planeta Guarani, não. Podem ter certeza disso, viu? Então, um grande abraço a todos eles. E eu quero começar o programa de hoje, a resenha de hoje falando do Guarani. Cara, eu vou passar uma... Eu não posso dizer que é informação, tá? Mas eu posso soltar aí... como é que eu posso dizer isso? Vai de informação mesmo. Vamos lá. Eu vou comprar uma briga com todo mundo aí, cara. O Richard Rios vai ficar no Guarani. O Richard Rios vai ficar no Guarani. E não é porque o Guarani não aceite, não é porque isso ou porque aquilo. Ele vai ficar no Guarani porque ele quer ficar no Guarani. Pelo menos essa é a informação que eu tenho recebido nos últimos dias aí. Eu acredito na minha informação. O pessoal pode dizer o contrário aí, o pessoal da imprensa pode fomentar à vontade. Eu vou bater o pé na minha informação aqui. O Richard Rios vai permanecer no Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro por vontade do atleta e vai estender o seu contrato com o Guarani até 2025, tá? Depois a gente vê se concretizou ou não isso e eu vou torcer muito para que concretize, tá? Vou torcer muito para que concretize. Isso não é torcida, tá? Isso é leitura de momento, é leitura de tudo que está acontecendo aí pelos lados do Guarani. Agora... A outra notícia é a seguinte: Giovanni Augusto subiu no telhado. Giovanni Augusto não permanece no Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu uma proposta, o destino do atleta deve ser o Vitória mesmo, Vitória da Bahia. Posso falar até em valores, o Giovanni Augusto recebeu uma proposta para ganhar R$120 mil no Vitória. Procurou a diretoria do Guarani, né, pedindo uma valorização, pedindo um aumento salarial, equiparando-se ao salário oferecido pelo clube, e o Guarani disse que nesses termos o Guarani não pode aceitar, não tem como manter, não tem como pagar isso por mês e tal, e o Giovanni Augusto é uma questão de tempo, ele pode se transferir agora, como também pode se transferir apenas ao final do seu contrato, né? Lembrando que tem a janela de transferência, mas a janela de transferência ela fala de atletas empregados, atletas com contratos ativos. Como o contrato dele vai se encerrar, ele pode se transferir após o dia 30 de abril, porque vai ser um atleta sem contrato, sem vínculo com outro clube no mercado, tá? Então o Giovanni Augusto não vai permanecer no Brinco de Ouro, não. Kozlinski já foi embora, né? Agora o Giovanni, a gente tem essa informação de que não permanece mesmo no Guarani. Teve mais gente saindo, né? Quem foi o outro? Aí o Castan já foi para o Cruzeiro. O Guarani vai precisar ir ao mercado, hein? Mas quem vem para substituir o Giovanni Augusto? Não sei. Será que vem o Regis? Não sei. Pode ser, né? Pode ser. Vou fazer uma pergunta aí. A gente especula aqui que o salário do Regis lá no Coritiba seja de R$150 mil, né? Já falamos isso algumas vezes aqui, né? Vou fazer uma pergunta para você. Você pagaria R$120 mil para o Giovanni Augusto ou R$150 mil para o Regis? Se você estivesse numa mesa de negociação tendo que escolher entre um e o outro, né? Ambos estão fora da realidade do Guarani. Mas você preferia pagar 150 mil para o Regis ou 120 mil para o Giovanni Augusto? Fica na sua mão aí a decisão. E a gente começou a encampar uma campanha aqui
de adesão ao sócio campeão. Então vamos lá. A gente cobra muito a contratação de jogadores de peso, jogadores pede para o Guarani extrapolar o seu orçamento. E o presidente Ricardo Moisés, quando esteve conosco, lançou o desafio aqui de 1.000 adesões, né? 1.000 adesões ao sócio campeão. Eu vou explicar para vocês o porquê dessas 1.000 adesões aí. Com 1.000 adesões novas, o Guarani, 1.000 adesões de R$50, o Guarani arrecada R$50 mil. Vai pagar a taxa lá de comissionamento para a empresa e tal, deve sobrar para o Guarani aí uns R$40 mil por mês. O valor arrecadado pelo sócio campeão é destinado apenas para o futebol, ele não pode ser usado para outro fim no Guarani. Tá? O regimento do sócio torcedor só permite que esses valores sejam usados para o futebol. Então, com R$40 mil a mais, dá para quebrar um pouquinho o teto aí, né? A gente ouve falar que o teto do Guarani é 80, até o Fabinho ontem na entrevista conosco confirmou isso, né? O teto salarial do Guarani é de R$80 mil. Você bota mais 40, dá para ir a 120, né? Equilibra com uma outra contratação aí e tal, dá para chegar no 150. Então, é importante, pessoal, é importante demais. Não é um pedido bobo, não é um pedido injustificado, não. Se você tem a oportunidade, se torne sócio campeão do Guarani Futebol Clube, porque você vai estar ajudando o seu clube, inclusive numa possível contratação. Não estou dizendo aqui que é para você ficar sócio campeão para contratar o Regis, hein? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo que é um dinheiro que entra a mais, né? Extrapola o orçamento pré-elaborado pelo clube, e o clube com isso pode fazer uma contratação mais ousada, né? Então, vamos tentar nós, torcedores, patrocinarmos aí o Guarani Futebol Clube nessas ações. E quem sabe, seria muito bacana, né? Ter um jogador lá em campo sabendo que o salário dele só veio graças à mensalidade do sócio campeão ali, efetivamente paga todo mês, tá? Esse é o meu pedido. Agora, a preocupação é latente. Vocês vão ouvir os comentários aí, eu nem estou comentando muito, porque hoje eu quero deixar o Edinho, o Fernando e o Cleiton comentarem, porque, cara, eles estão preocupados com a coisa, hein? Estão bem preocupados com a coisa, então vocês não vão ouvir de mim hoje, depois eu falo no comentário deles, tá? Porque hoje eu estou querendo meio que fugir aqui do debate aqui com eles, viu? Até porque ontem eu falei demais, né, na participação do Fábio. Então a garganta vocês estão vendo aí que nem tá tão boa assim hoje pro programa, porque realmente fazer um programa dessa duração não é fácil não, pessoal. Não é muito fácil não, viu? Vocês não têm noção do quanto é desgastante, né? Passar tanto tempo no ar, tanto tempo falando, tanto tempo abordando o tema pertinente ao Guarani, né? Não é fácil não, viu? É um desafio leonino aqui, é faraônico, que acaba com a nossa resistência até física aqui muitas vezes, viu? Mas vamos lá, vamos começar apagando as mensagens que estão chegando agora, então vamos dar o cortinho lá, vou tentar hoje manter aquele esquema de deixar a mensagem no ar, né? Deixa eu dar um corte para a tela, vamos para a primeira mensagem que chega aqui no nosso Bugre Online dessa tarde. A mensagem foi enviada pelo Marcelo. Boa tarde, Ortiz e amigos, minha preocupação começou quando anunciaram a saída do Castan. Pensei na hora, se não conseguimos segurar nem o Castan, imagina o Giovanni Augusto, Richard Rios e Jamerson, e com a agilidade e a competência do seu Pastana, para contratar as peças de reposição, vídeos 2 da Portuguesa, temo que estaremos lascados nessa Série B. Isso sem contar as pérolas que ando ouvindo dessa diretoria, como por exemplo que o time não pode ter um meia reserva. Nunca tinha ouvido coisa parecida na minha vida. Confesso que estou extremamente pessimista. Mesmo com essas 3 peças o time já era fraco, mas sem, infelizmente, a degola na certa, na minha opinião. Abraço a todos. Marcelo, todo time depende do jogo, né? Assim, lógico, nós temos alguns indicativos, né? Nós temos times bem montados, times mal montados, times com os quais nós concordamos e times com os quais nós discordamos, né? Mas todo time precisa do jogo, né? Eu não posso entregar os pontos antes da bola rolar, né? Não posso. Dizia isso para vocês no ano passado, quando a gente estava brigando lá contra rebaixamento desesperadamente. Não vai ser agora que eu vou mudar o meu discurso, não. Eu vou interpretar aqui o que eu ouvi, né, na entrevista tanto do Pastana com o Ricardo, quanto na entrevista do Ricardo com o Marconato aqui. Eu não ouvi dizer que o Guarani não precisa de um meia reserva. Eu ouvi dizer que no Guarani não haveria espaço para Giovanni Augusto e Regis, né? E se for necessário, até repriso aqui o áudio, para que vocês tenham a mesma, não sei, para que vocês possam tentar fazer a mesma leitura que eu fiz da situação. Quer ver, ó? Eu vou tentar abrir aqui o áudio deles aqui para a gente poder repercutir isso. Vamos ver se eu tenho ele na mesa de som. Deixa eu cortar para mim aqui o áudio, o vídeo, vamos lá.
Vamos ouvir o Ricardo Moisés respondendo a questão sobre a contratação do Regis quando ele esteve aqui na rádio conosco. Contratação do Regis, presidente. Vai contratar o Regis? Ortiz, por favor, bota um ponto nisso, seja pra sim ou pra não. Vai, eu não aceito, pode vamos lá. ser. Pra mim é tristeza. O que eu faço com o Giovanni Augusto e com o Isaac? Bota pra jogar junto. Não cabe, na minha formatação de time não tem esse espaço. Se o Zagallo pensasse assim, nós não teríamos o time de 70, presidente. Nós tivemos 5 meias jogando no time de 70 juntos, presidente. Acho que o Regis até cabe no time. Eu sou o Regis Futebol Clube. Agora precisa o Regis, no orçamento. O Regis tem lugar em qualquer time. E é um atleta que foi muito bem com a nossa camisa, identificado com a torcida. Um atleta que pediu a camisa 78 e honrou. Continua usando a mesma camisa lá no Curitiba. E honrou, ele tem vaga em qualquer time. Só que infelizmente a gente tem 2 meias no clube. E não tem porque a gente trabalhar um campeonato com 3 meias. Isso vai gerar um conflito no vestiário. Então vamos lá, definitivamente. E detalhe, o Regis tem um salário hoje no Curitiba que é o dobro do maior salário no Guarani. Tá. Então a gente tem que ter essas 2 ponderações também. Tá vendo? É uma questão de interpretação. Eu interpreto o seguinte: Regis e Giovanni Augusto não cabem no mesmo time na formatação do Guarani. A gente acha que cabe, né? Eu tenho certeza que cabe. Mas na formatação do Guarani, o reserva imediato do Giovanni Augusto é o Isaac. Nós não vamos trabalhar com 3 meias, acho que até poderia se trabalhar com 3 meias sim, daria mais qualidade, né? Daria a possibilidade de jogar com 2 e ter um no banco de reservas ainda, né? Para uma necessidade de partida e tal. Mas para mim o que fica claro nisso é Regis e Giovanni Augusto no mesmo time do Guarani não caberiam, tá? Para mim é isso, né? E com a saída do Giovanni Augusto, obviamente o Guarani vai ter que ir ao mercado para buscar um meia para ser titular do time, né? Porque se o Isaac é a alternativa para o Giovanni Augusto, só tem o Isaac hoje, né? Tem o Neilton aí, mas eles não enxergam o Neilton como meia, né? Então é isso, viu, o Marcelo? Essa é a minha interpretação. Eu posso estar redondamente enganado aqui no que eu estou falando, mas essa é a minha interpretação para essa resposta aí, cara. Eu gosto muito de ler nas entrelinhas do que as pessoas falam nas entrevistas. E a minha leitura de entrelinhas dessa entrevista foi essa aí que eu trouxe, viu, Marcelão? Um abraço, viu, meu amigo? Vambora, vamos para mais uma aqui. O Júnior de Jacareí, grande Júnior, meu corneta favorito. Boa tarde, Ortiz, planeteiros. Que demora para anunciar o novo técnico. Só lamento, abraços. Esqueci de pôr. Opa, cortou aqui, pôs o que eu não devia no ar aqui. Deixa eu voltar para a câmera aqui. Vamos colocar a mensagenzinha dele no ar. Vocês estão vendo por que a gente às vezes não coloca? É por causa disso. Olha lá, tá lá a mensagem dele lá. Júnior, o Conselho de Administração se reuniu ontem. Tá? Informação, né, que a gente trouxe ontem à noite até durante a entrevista do Fábio Araújo. O Conselho de Administração se reuniu ontem. Foi a primeira reunião dos 2 conselhos de administração, né? O conselho que vai assumir e o conselho atual. 2 membros vão permanecer, então nós tivemos uma reunião ontem de 7 com 5, 12 pessoas, né? 7 do atual, 5 do anterior. Não sei se os 2 que integravam a chapa da oposição estiveram presentes ou não, se não estiveram no mínimo 10 pessoas, né? Eu espero que o Guarani tenha juízo e que o Guarani contrate um treinador no mercado. Se está difícil com esses jogadores que nós podemos perder potencialmente, imagina perdendo jogadores e sem termos um treinador para encontrar peças de reposição e metodologia de trabalho suficiente para conduzir o Guarani ao acesso, né? Tá chato, eu acho que o Guarani deveria se pronunciar imediatamente. Qualquer que seja a decisão do Guarani, qualquer que seja, hein? Se ela for a de manter o Moisés Moura, se ela for a de trocar o treinador, qualquer que seja a decisão do Guarani, ela deve ser anunciada imediatamente. Sob pena de o Guarani pagar o preço disso, e o preço disso ser muito alto. Venho falando isso já há um bom tempo aqui, né? O Guarani pode pagar um preço muito alto por essa demora na definição do seu comandante. O time do Guarani precisa de uma metodologia de trabalho. E aí, como eu falo que eu gosto de ler as entrevistas, eu também gosto de ler as notas, né? E a nota que fala da renovação de contrato do Bruno José ontem, ela também cita que a reapresentação do elenco acontecerá amanhã, né, à tarde, e que o treinador é o Moisés Moura.
Isso me assusta e me preocupa. Me assusta e me preocupa demais essa possibilidade, viu, de nós termos aí a representação do elenco com Moisés Moura e, para mim, caçapa cantada, né? O Guarani, ao falar isso, está trabalhando com a permanência do Moisés Moura. Eu concordo? Não, discordo totalmente, viu? Totalmente. Vamos ouvir aqui o primeiro comentário enviado da nossa equipe. Hoje nós vamos ouvir o Edinho primeiro. Chega falando aí, Edinho, solta a voz, meu amigo. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do Planeta. Terça-feira, 21 de março. Ortiz, eu quero falar um pouco da entrevista de ontem. Eu não pude ouvir ontem ao vivo, né? Eu estava em trânsito, mas ouvi agora de manhã a entrevista do Fábio Araújo. E uma entrevista muito boa, né? Esclarecedora. Muitos pontos que a gente não tinha uma posição oficial do Guarani. A gente ouviu ontem. E tudo mostra, né, o porquê o Guarani evoluiu, né, Ortiz? A gente fala que o Guarani melhorou muito na área administrativa financeira, mas boa parte da melhora do Guarani é responsabilidade do Fábio, né, como presidente, e dos membros do Conselho Fiscal, onde tem o meu grande amigo Marcelo Pita, que inclusive está passando férias em Portugal essa semana, um cara especializado na área de gestão, em consultoria financeira, e outros membros, né, a Cris, o Edson, pessoas que já estão lá, o Sagula, né? É um grupo muito qualificado e que melhorou muito o Guarani, né? E são responsáveis também pela eleição desse conselho de administração, né? Boa parte do trabalho feito, né, da transparência nas informações, nas orientações para o conselho de administração, foram feitos pelo Conselho Fiscal, um trabalho magnífico, comandado pelo Fabinho, que é um dos poucos aí dirigentes que o Guarani está formando, né, Ortiz? A gente que reclama tanto que o Guarani não tem novos dirigentes. O Fábio Araújo, com certeza, é um potencial futuro presidente do Guarani, tendo passado por todas as áreas, né, no Conselho Deliberativo, já foi presidente da Comissão de Ética e Disciplina, agora é presidente do Conselho Fiscal, está se preparando. A gente espera que o Fábio, muito em breve aí, talvez até na próxima eleição, possa ser um candidato aí com outra visão, com uma visão mais empresarial, mais jovem, e é o que o Guarani precisa. Falando um pouco do futebol, aí é o outro lado da moeda, né, Ortiz? Um time que vai tão bem na área administrativa, financeira e fiscal, né? Que vai se recuperando, vai se preparando para enfrentar o futuro. Dentro de campo vai muito mal, né, Ortiz? Um time, o outro lado da moeda é bem feio para nós, né? O Guarani sem técnico, né? Sem informação, perdendo jogadores aí, já perdeu o Castan, ontem perde o Kozlinski, que é um goleiro caro para ficar na reserva, né, Ortiz? Mas era uma boa peça. O Guarani vai ter que repor a altura. E já está falando de goleiros aí que não tem nível para ir para o Guarani. A gente espera que isso seja boataria da imprensa. E a gente não tem uma boa informação, que é a renovação do Bruno José. Mas muitas dúvidas, né? Muitas incertezas. Vamos lembrar que faltam um pouco mais de 3 semanas para começar o Campeonato Brasileiro. A gente não tem técnico, a gente não tem time, a gente não tem um diretor de futebol que venha dar satisfação para sua torcida. A gente não tem um conselho de administração vindo a público falando de planejamento, falando de plano para o futebol. Então, a incerteza é muito grande e, nesse ponto, o Guarani deixa muito a desejar. Um Guarani que evolui muito na sua parte administrativa, financeira e fiscal, deixa muito a desejar no futebol. Grande abraço, meu amigo, e ótimo programa. Valeu, Edinho. Excelente comentário. Sabe, falando um pouco da entrevista, né? Sabe um ponto da entrevista que realmente me deixou contente? É que quando o Fábio fala que eles entregaram uma carta, né, de recomendação ao novo Conselho de Administração, né, meio que um manual de conduta ali, né, de como devem agir, de quais os preceitos adotados até agora, os conceitos e do que deve melhorar na gestão, né, para o novo Conselho de Administração. Isso para mim é importante, são 2 órgãos... Garganta tá indo embora, hein, gente? São 2 órgãos independentes, né, dentro do Guarani, mas que trabalham respeitando o espaço um do outro, ao ponto de o Conselho Fiscal entregar uma carta de recomendação para o novo Conselho de Administração, né? Isso eu achei muito legal. E você toca num ponto importante, Edinho, que é o seguinte, de verdade, nós estamos a pé mesmo. Nós não temos o Rodrigo Pastana falando, nós não temos decisão do treinador, nós não temos absolutamente nada anunciado para o torcedor do Guarani, nós estamos a pé. Né? Nesse aspecto nós estamos literalmente a pé.
E eu vejo o seguinte, um clube que evolui ao ponto de ter ontem a situação financeira transparentemente exposta e aberta para o torcedor, tirando todas as dúvidas que o torcedor eventualmente tenha, esse clube não pode caminhar na contramão quando o assunto é futebol, né? A gente não está pedindo que eles venham aqui para dizer assim, olha, nós estamos contratando fulano, beltrano e ciclano, até para preservar aí o sigilo da negociação, que a gente sabe que é importante também. Mas a gente pede que eles se pronunciem no sentido de, olha, nós estamos contratando, nós estamos reformulando o elenco, nós perdemos jogadores, nós vamos repor esses atletas, né, no nível, não adianta repor perdendo. Por exemplo, a saída do Kozinski para a chegada de um Tomazella, para mim, é repor com perda, né? Você não repôs a altura, você repôs com perda, né? A chegada do goleiro lá do Botafogo de Ribeirão, para mim também repõe com perda, né? A saída do Kozinski. Ah, mas vai ser o reserva, mas reserva também joga. A maior prova de que o reserva joga é que o Tony, quando jogou, era reserva, quando foi para campo, tomou a posição do Kozinski, né? Então, para mim é meio que inadmissível, Edinho, que um clube que evolua tanto, né, na relação fiscal, na relação financeira, com essa transparência toda, continue praticando essa política de silêncio absoluto que só deixa o torcedor do Guarani preocupado, só deixa o torcedor do Guarani desesperado muitas vezes, a pé, né, no aguardo aí de uma pronúncia oficial deles para saber se virá jogador, se não virá jogador, quem será o treinador. Cara, se eles têm confiança no trabalho do Moisés Moura, abre publicamente, pô. Nós vamos efetivar o Moisés Moura e pronto. Nós vamos efetivar o Moisés Moura e pronto. Peita todo mundo. Acredita no trabalho do cara? Peita todo mundo e mostra que o cara é o cara. Vai dar confiança para o próprio treinador. Essa demora, não que eu concorde com isso, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, eu sou contra a efetivação do Moisés Moura, tá? Mas o próprio Moisés Moura deve estar se sentindo inseguro com isso tudo que está acontecendo, né? Com essas especulações todas acontecendo o tempo todo, com o Guarani não se pronunciando no sentido de vai para o mercado buscar um treinador, não vai para o mercado buscar um treinador, o treinador vai ser o Moisés Moura, o treinador vai ser outro. Não pode, não pode. Você precisa dar estabilidade, você precisa dar segurança para o profissional que está lá, né, Edinho? E me preocupa muito a formação do novo elenco do Guarani, me preocupa mesmo, por demais, eu estou muito preocupado com isso. Os nomes que a gente vê, até agora só a imprensa contratou para o Guarani, né? Mas os nomes que a gente vê divulgados na imprensa são nomes que não nos agradam sobremaneira. Né? É meio difícil você encontrar uma garantia, ou pelo menos um viés de brigar por acesso, com esse viés de contratação que a gente está vendo até agora, né? É muito difícil, só se der tudo certo, né? Só se der realmente tudo certo, né? Deixa eu pagar um pouquinho de YouTube aqui, o pessoal que está no YouTube acompanhando a gente, o Renato Rangel, que não manda mais o WhatsApp, né, Renato? Agora só YouTube, né? Boa tarde, jovens amigos planeteiros, essa semana direto de BH acompanhando o Bugre Online e o Boa Noite Bugrão pelo YouTube e na rádio. Uma excelente tarde, família Bugrino. Hoje sempre Guarani. Um abraço, Renato, obrigado. O Aldoliz Arena, gostou do programa, hein, Aldoliz? Bem-vindo sempre. Boa tarde, Ortiz. E o técnico Paulo Baier? E aí, é uma boa? Cara, o Paulo Baier, eu tinha a informação de que ele estava sendo procurado, né? O Guilherme Sigrist apagou a mensagem, poxa, justo na hora que eu ia ler, né? Que ele estava sendo procurado, mas que depois as conversas não evoluíram mais. Hoje eu não sei se ele continua em pauta, eu não sei, sinceramente eu não sei dizer qual é o treinador que o Guarani planeja contratar, viu, Aldoliz? Ou se planeja contratar, né? O Osmaé Souza, sou sócio campeão faz tempo, faço para ajudar, temos que ter peças boas para reposição. Sim, concordo com você. Eu só não gosto desse termo, eu só faço para ajudar. Né? Faço para ajudar, eu faço para me ajudar também, né? Para me ajudar, para ir para o estádio, para poder ter acesso aos jogos, é a forma mais barata de assistir os jogos, né, Osmaé? É a forma mais barata de assistir os jogos hoje, né, do Guarani, é pagando sócio campeão. É mais fácil para o torcedor pagar uma mensalidade de R$50 do que ir lá na bilheteria e comprar um ingresso, por exemplo, de 40 inteira, né? Muito mais fácil, né? E seguindo na mensagem do Júnior de Jacareí aqui, ele diz, vai com Deus, Giovanni Augusto, e eu pagaria pro Giovanni, pro Regis não. Poxa, Júnior, então você tá na contramão aí da maioria do torcedor do Guarani, hein? Porque a maioria do torcedor do Guarani, creio que pensa opostamente a você, mas é a sua opinião, a gente respeita aqui, só para vocês verem aí, daí a mensagem dele, ó, onde ele diz que pagaria pro Giovanni, mas pro Regis não. Eu não pagaria 120 mil pro Giovanni, não. Eu acho que o custo-benefício dele não é tão alto assim.
Apesar de considerá-lo importante para o Guarani, viu? Considero ele extremamente importante para o Guarani, como já falei algumas vezes aqui, né? Mas acho que o Giovanni Augusto tem o seu nível e também um custo-benefício questionável, né? Com as constantes lesões. Tá? Mas é só a minha opinião. Vamos dar aquela girada rápida no nosso intervalo aqui, a propaganda dos nossos patrocinadores, mais a mensagem do sócio campeão. E a gente volta já para a nossa resenha ao vivo aqui no Bugre Online, tanto no YouTube quanto na Rádio Web Planeta Guarani. Vamos lá! Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo... Fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Fala, planeteiros, aqui é o Adriano Francino. Você já deve me conhecer aí do rádio, das redes sociais. Mas agora eu quero te convidar para me conhecer como torcedor do Guarani. Um dos meus maiores orgulhos é vestir o manto e falar do Bugrão. Outro é ser sócio campeão do Guarani e tá sempre lá, nas arquibancadas do Brinco de Ouro. E eu quero te convidar para torcer comigo. E aí, tá dentro? Vamos fazer o sócio campeão bombar e mostrar a força da maior torcida do interior. O Bugre precisa da gente para buscar o acesso em 2023. Chegou a hora da gente marcar esse golaço. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube e vamos incendiar o Brinco na Série B. E aí, tamo junto? Aí, a mensagem dos nossos patrocinadores, mais a mensagem em convocação para o sócio campeão feita pelo Adriano Francino. Um abraço pro Adriano. Adrianão, um abraço, velho, mora no meu coração, você sabe disso faz tempo, né, velho? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E fica o nosso convite aí, se você puder, seja sócio campeão do Guarani, viu? Eu volto aqui já direto com a mensagem de patrocinador, é legal também, né? Quando o patrocinador interage é muito bacana. Ó, o Max, ó, o Max Peixoto já tá aqui, Peixoto Multimarcas, hein? Só fica a pé quem quer. Boa tarde, o meu nome favorito para treinador seria o Vanderlei Luxemburgo. Se eu fosse o responsável pelo futebol do Guarani, eu entraria em contato e faria uma proposta, faria um projeto bacana. Ô Max, eu sou bem realista, né, nesse aspecto treinador aí. Por mais que eu sonhe com um treinador de nome, com um treinador de casca, né, um treinador de vivência na Série B do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo não é um nome para o Guarani. E explico por quê. O Vanderlei Luxemburgo, ele, além de treinador, todas as vezes em que ele trabalhou, né, no mercado, ele desempenhou muito a função de manager, né, que é o treinador que indica a contratação, né? E a gente não consegue contratar as indicações do Vanderlei Luxemburgo. De verdade, não consegue. E o único trabalho do Vanderlei na Série B do Campeonato Brasileiro foi comandando o Cruzeiro, né? E não foi um trabalho de tanto sucesso assim, mas ele livrou o Cruzeiro de um rebaixamento. Sim, livrou o Cruzeiro de um rebaixamento, né? E aí, assim, sendo bem sincero, livrar de rebaixamento, o Carpini livrou, né? O Carpini que agora está na final do Campeonato Paulista, parabéns para ele, parabéns Thiago, parabéns, vai brilhar muito aí, viu? Felipe Conceição livrou, Mozart Santos livrou, né? Então,
todos esses treinadores conseguiram esse mesmo objetivo, né, de livrar o clube de um potencial rebaixamento, né? Eu discordo desse nome, cara. Assim, é um cara que tem um baita passado, uma baita história no mundo do futebol, mas eu discordo um pouquinho dessa premissa aí de Vanderlei Luxemburgo, tá? Acho que foge do nosso conceito, tá bom? Vamos ouvir um áudio agora do seu Camilo Záquia. Solta a voz, seu Camilo. Boa tarde, Ortiz. Ortiz, olha, que entrevista legal ontem, viu? Esclareceu bem, né? Com calma. Nossa, deu para ver como os presidentes passados faziam bobagem, não? De todo tipo, né? Que coisa! Olha, eu tô contente que o Richard Rios vai ficar. Ficando ele, o Bruno José, o Jamerson. Agora, eu pagaria 120 por Giovanni Augusto do que 150 por Regis. Um abraço. Opa, obrigado, seu Camilo. Mais um aí na contramão, né? Eu achava que eu teria uma resposta um pouco diferente do torcedor do Guarani. Mas quanto à entrevista, né, seu Camilo, o entrevistado é a parte fundamental da entrevista, né? A boa vontade do Fábio em atender e atender bem o torcedor do Guarani, ela foi fundamental, cortei de novo errado aqui, ela foi fundamental para o bom andamento da entrevista ontem, né? A boa disposição, né? Fazer questão de responder todo mundo, fazer questão de esclarecer, fazer questão de atender as demandas. Eu acho que isso é fundamental, né? E o Fábio e eu, nós somos amigos de fato há muitos anos, né? A gente já teve muita história junto dentro do Guarani, nós já passamos por muita coisa juntos ali dentro do Guarani, né? Então isso também aproxima o entrevistado do entrevistador, né? Graças a Deus a gente conseguiu produzir um conteúdo de qualidade, com duas pessoas que viveram momentos parecidos dentro do Guarani, né? Tiveram experiências próximas ali, né? Por algum tempo no Guarani. Mesmo sendo meu amigo, você viu lá, deu para ver na entrevista que nós pensamos coisas diferentes em alguns aspectos, né? É como eu digo, ser meu amigo dá ao cara o privilégio da minha amizade, apenas isso, né? A minha opinião é a minha opinião, a opinião dele é a opinião dele. O Jamerson, eu também tenho a informação de que o Jamerson vai ficar, viu? Não tem proposta nenhuma de São Paulo para o Jamerson, não chegou nada, absolutamente nada, é mais uma fumaça aí, seu Camilo. Como eu disse, né, por enquanto a imprensa tem negociado os jogadores do Guarani, né? A imprensa. No caso do Giovanni Augusto vai se confirmar, mas de verdade mesmo apenas a imprensa tem feito isso, viu? Um abraço, seu Camilo. Vamos para a próxima mensagem aqui. O Léo Bueno de Godoy, grande Léo, veio, ficou e gostou, né? Que legal, que bacana. O Léo, que se eu não me engano é filho da dona Laí de Godoy lá, né? Um abraço, Léo. Deixa eu puxar a mensagem dele aqui de volta, já está na tela. Boa tarde, planeteiros. Tô indo para Cotia, São Paulo, a trabalho com vocês na escuta e vamos subir bugrão nessa Série B. Abraços do Léo Bueno de Godoy. Um abraço, meu amigo. Boa viagem para Cotia, né? E nem passa perto do CT do São Paulo, não, que estão falando aí que o São Paulo quer contratar o Jamerson, viu, Léo? Nem passa perto, viu? Um abraço, meu irmão. Boa viagem. Obrigado pela companhia. O Marco tá com a gente também. Boa tarde, Ortiz. Para pagar 120 mil pro Giovanni, eu prefiro pagar 150 pro Regis. Tem mais característica de um camisa 10, também mais jovem, mais jovem, mais decisivo, pelo menos o Regis que esteve aqui, né? O Regis que esteve aqui em 2021 é mais decisivo, é mais participativo do jogo, né? Eu vou mais ou menos nessa linha do Marco aí também, viu? E o Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa tarde, amigo Ortiz. Sendo bem realista, gosto de Giovanni Augusto, mas o custo-benefício dele deixa a desejar. Agora, qual Regis seria? Se foi aquele que saiu daqui, claro que eu pagaria 150 para ele. O Regis é bem mais técnico que o Giovanni. Então, essa é outra pergunta que não pode ficar sem resposta, né, o Daniel? O Regis, ele teve uma boa passagem pelo Guarani, mas depois entrou numa ladeira abaixo, né? Depois ele não se estabeleceu em nenhum dos clubes pelos quais ele passou, né? Na verdade, passou só pelo Coritiba, mas não conseguiu em momento algum se estabelecer ali no Coritiba, ser o jogador que foi no Guarani, né? O Coritiba contratou o Regis do Guarani e levou um Regis um pouco diferente, né? A expectativa do Coritiba com o Regis não foi cumprida, né? Essa é uma coisa a se pensar, né? É uma coisa a se pensar. Acho que nós temos outras opções de meias também no mercado. Acho que não deve se restringir a apenas esse nome, né? Mas apesar de entender que talvez esse seja o primeiro nome ali. Nesse momento talvez seja o primeiro nome ali no pensamento do CA, viu? Talvez, né? Talvez. Tudo isso no condicional, gente. Tudo isso é sempre condicional.
Nós temos aqui algumas informações, mas também temos aqui muito da nossa opinião embutida nisso tudo, né? E a nossa opinião às vezes se mistura com a informação e o pessoal acaba confundindo um pouco, né? Pô, vocês estão falando isso. Não, nós estamos dando aqui a nossa opinião, a nossa leitura do momento. Eu falei até, não é informação, mas eu tenho que passar como informação, porque é a minha visão, né, do momento do Guarani, né? Vamos para o próximo comentário aqui do nosso amigo. Agora vai falar com a gente o Fernando Lovato. O Fernandão está chegando com seu comentário pré-gravado aqui na Rádio Web Planeta Guarani, no nosso Bugre Online dessa tarde. Solta a voz, Fernandão. Fernando Lovato. Guarani. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui hoje, dia 21 de março de 2023, terça-feira, para falar mais um pouco de Guarani aqui no Bugre Online. Ortiz, eu queria hoje tocar em dois assuntos. Primeiro, de dentro de tudo que está acontecendo no Guarani, de todas as críticas de elenco e de tudo mais, e são todas embasadas, né, e com razão, a gente tem que elogiar uma coisa, né? Não muito tempo atrás, hein? Não muito tempo atrás. Você pode colocar 2 anos atrás, o que acontecia com o Guarani? Os jogadores se valorizavam e iam embora de graça, né? Pode ter essa diretoria, pode ter todos os defeitos que a gente aponta, mas esse defeito, essa coisa a gente melhorou. Hoje os jogadores do Guarani são valorizados, mas o Guarani vai ganhar em compensação financeira deles. Por exemplo, o Richard Rios, a gente vai ganhar dinheiro com ele sem ter gasto um tostão. O Jamerson a gente gastou 400 mil e agora vai ganhar alguns milhões. Então assim, e claro que isso não é o ideal, a gente tinha que ter feito isso com um monte de gente, revelar bastante gente, mas é um começo. Eu vejo muito por esse lado, é um começo. A gente precisa começar. Começamos ali com o Yuri, né? O Fabinho até falou na entrevista de ontem, o que a gente ganhou ano passado em relação à venda de jogadores. Esse ano pode ser maior, dependendo das ofertas, né? E se forem aceitas ou não esse ano. Então as coisas estão se caminhando nesse sentido, que eu acho que é o grande futuro do Guarani. É contratar, e foi da história do Guarani, contratar jogadores de time pequeno para fazer vitrine e vender eles. Ah, mas isso é muito pouco, a gente precisava segurar. Concordo, a gente precisa segurar esses caras, mas a situação financeira nossa é complicadíssima. Então a gente tem que mostrar para o mercado, primeiro, que a gente tem jogadores que podem ser vendidos, que eles não vão chegar aqui e levar a todos de graça, como era até 2 anos atrás. Então isso a gente já mostra para o mercado uma coisa diferente. Opa, o Guarani tem bons jogadores como sempre teve, mas agora a gente não vai lá e pegar os caras de graça. Então a gente tem que desembolsar o dinheiro. Isso é um objetivo. O próximo objetivo é revelar jogadores da categoria de base, fazer eles desportivamente favorecerem o Guarani e aí sim serem vendidos até por mais para fora do Brasil, seja onde for. A gente estava na estaca zero, então isso já é uma melhora nessa diretoria. A gente tem que reconhecer isso. Acho que todo mundo reconhece isso, né? Por mais que tenha problemas lá dentro, e a gente já apontou todos eles, e aponta todos eles, e precisa ser apontados, nesse sentido, acho que a gente melhorou muito, ainda tem mais a melhorar, tem que dar mais um passo aí, como eu falei. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência também, né, Ortiz? E outro ponto que eu queria tocar... Cadê o Pastana, Ortiz? Cadê o Pastana? Como você sempre fala, não basta parecer ser honesto, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, quer dizer. Então, o Pastana precisa vir falar. Não quero que ele... mas ele não tem o que falar, não vai dar contratação. Não é isso. Ele tem que vir falar o planejamento do Guarani. Até para acabar com algumas especulações ou darem outras. A gente vai contratar jogador... até salário tal, tem um teto, a gente não vai fazer loucura, a gente tem que reforçar, sabe? Acho que precisa vir, o presidente já falou isso, acho que tem que vir um diretor de futebol. Ele bateu no peito, não bateu no peito, quando ele falou que ele que comandava o futebol do Guarani.
Acho que ele precisa vir, por mais que não tenha contratações, decidir o técnico. Vai ser o Moisés Moura. Eu acho que a gente pode concordar ou discordar das coisas, mas precisa ser decidido. Não dá para enrolar mais. Mas eles estão trabalhando. Tem que trabalhar, eles recebem para isso. Mas acho que eles precisam ter essa transparência com a torcida. Não quero saber valores e disso. A gente quer saber o que eles estão fazendo lá dentro. Vai ser o Moisés Moura? Legal, então vamos trabalhar em cima do Moisés Moura, ou vai ser outro, a gente está tratando com outro, mas as coisas precisam ser decididas no Guarani. Não dá, mas a desculpa era a eleição, acabou a Taça Independência, e agora, qual vai ser a desculpa? Porque agora, para mim, acaba sendo incompetência e não desculpa. Então, acho que essas coisas as claras com sua torcida precisa ter, até para chamar a torcida para eles também. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de consciência lá, de chamar a torcida para eles sendo transparente. Não revelando contratação, não é nada disso, mas falando sobre o planejamento para a Série B. Acho que isso é o mais importante, e da boca do nosso superintendente de futebol seria muito importante também. Tá bom, Ortiz? Bom programa para você aí, uma boa tarde, fiquem todos com Deus e fui! Valeu, Fernandão. Bom comentário, hein? Muito bom comentário do Fernando. Primeiro, concordando com ele, enaltecendo esse lado aí, né? O Guarani hoje não perde mais jogadores. E quando ele fala de pouco tempo, é pouco tempo mesmo, né? O exemplo claro disso é Regis, Andrigo, Bruno Sávio. Todos os jogadores que se valorizaram no Guarani, usaram o Guarani como vitrine e foram embora, né? Quem ganhou com isso foram eles mesmos, né? Não foi o Guarani em momento algum. Né? O Jamerson, a informação que eu tenho é que o Jamerson fica. O Jamerson também é um jogador que a imprensa fez propostas para ele, não o São Paulo, propriamente dito. Pode mudar? Pode, claro que pode. A qualquer momento pode surgir uma proposta e o Guarani resolver aceitá-la. Tá? Mas a situação, a informação que eu tenho hoje é que o Jamerson permanece no Guarani. Tá, Fernandão? Sobre o Pastana, eu tenho muita vontade de pedir uma entrevista com o Pastana, mas o problema é o seguinte, o nosso formato aqui, né? Eu acho que eu consigo uma entrevista com o Pastana gravada. Eu talvez não consiga uma entrevista com o Pastana ao vivo. E eu não sei se eu consigo atender as demandas do nosso torcedor fazendo uma entrevista gravada com o Pastana sem a participação, porque esse não é o formato, né, da Rádio Planeta Guarani. Se a gente ouve o presidente ao vivo, a gente também tem que ouvir o superintendente de futebol ao vivo, né? O nosso conceito de entrevistas aqui é que ele tire a dúvida do torcedor, não que ele tire a nossa dúvida da equipe, né? Eu não sei, eu gostaria muito de ouvi-lo. E vamos adaptar a frase, né, Fernandão? Não basta trabalhar, né? Precisa parecer que está trabalhando, né? No caso aí do Rodrigo Pastana no departamento de futebol do Guarani, né, Fernandão? Um abraço, meu amigo, um abraço. Tirou folga ontem à noite, hein? Mas quarta-feira tá comigo na resenha com o Dr. Pedro, né? Um grande abraço, Fernandão. Tamo junto, meu velho. Bom trabalho aí. Deixa eu voltar para o WhatsApp. O Rafael Mantilha está mandando mensagem aqui. Vamos para a mensagem do Rafael. Boa tarde, Ortiz. O motivo do Guarani não ter anunciado contratações não é porque vai jogar a Série B com sub-20, né? Tá rindo, né? Vocês estão vendo aí. O Fabinho, sim, ficou louco. Cara, é um off que a gente tem há muito tempo, né? E eu faço questão de trazer para o ON toda vez que eu entrevisto essa situação aí, porque ele fala isso com seriedade. Vocês puderam ver ontem que ele fala com afeição séria, né, Rafael? Parabéns para você e para ele, ótima entrevista ontem, obrigado. E está vindo mais um da Portuguesa, Tomazella. Rafael, são nomes trazidos pela imprensa, tá? Nomes trazidos pela imprensa. Por enquanto eu vou deixar assim, pode ser que venha e aí a gente diz a imprensa estava certa, mas eu não tenho essa informação. Então enquanto eu não tenho, eu até falei do Tomazella, não reporia a altura a saída do Kozlinski, na minha opinião, tá? Mas por hora eu trato como nomes trazidos pela imprensa, tá bom? A imprensa tá dizendo, tá? Um áudio agora. Ô, Guilherme, chegou atrasado hoje. Vamos ouvir o Guilherme Sampaio. Solta a voz aí, Bugrino. Paulo Ortiz, amigos bugrinos, boa tarde a todos. Então, pessoal, só uma opinião minha, né? Muita coisa que a gente está vendo aí ser veiculada na imprensa, né? Provavelmente a gente vai se surpreender com muitas coisas que são dadas como certas e que provavelmente não ocorram, tá, pessoal? Então, assim, eu sei que é difícil a gente pedir calma, né? Eu também tô preocupado com a situação do time, né? Mas algumas coisas podem não ser tão apocalípticas como está sendo anunciado aí, né? Pela maioria da imprensa, né?
O Guarani tem culpa em tudo isso, porque a comunicação é péssima, né? Praticamente inexiste, então acaba fomentando uma série de situações aí, né? Mas enfim, vamos aguardar aí. Fala, Guilherme. Como a gente está dizendo aqui, por hora, o que nós temos são informações e especulações da imprensa, né? Nós não temos um anúncio do Guarani, até acho que o Guarani deveria tá se fazendo valer, né, da voz nesse momento. O Guarani deveria estar falando e está se comunicando, né? Mas o Guarani não se comunica. Quem está se comunicando pelo Guarani é a imprensa nesse momento, né? E aí o torcedor compra a boataria da imprensa de um modo geral e depois acaba ficando frustrado, né? É o alerta que a gente faz sempre aqui, né? Um abraço, meu irmão, tamo junto, obrigado pelo áudio. Solta a voz, Eugênio do Flamboyant. Fala, Ortiz, amigos planeteiros, boa tarde. Ortiz, queria passar dando aí parabéns aí pelo programa de ontem. Foi, assim, muito bom, com muita informação, caráter, assim, de deixar a gente sabendo o que está acontecendo aí nas entrelinhas do Guarani, aí fora futebol, foi sensacional. Acho que a gente nunca teve esse conteúdo e nem tipo de informação. Então a gente está sempre na frente de toda quanto é conteúdo, né? Informação. Parabéns aí por tudo que vocês têm feito aí para trazer de informação para a coletividade aí do Guarani, viu? Da torcida. Parabéns mesmo. Sensacional. Eu só fiquei aí, você fica assim, não é que na dúvida, né? Temeroso com relação aos caminhos, né? Que são vias aí de mão dupla, né? A gente tem que ter uma sedimentação aí da parte administrativa, financeira aí do clube aí. São tantos ônus que a gente tem que saldar aí, né? Que vai anos, né? Pra gente poder estar acertando. Mas enfim, é que paralelamente o caminho do futebol também precisa crescer, né, Ortiz? Você vê que com os recursos que tem que ser pago, esses ônus que nós tivemos lá atrás, o futebol, assim, ao meu ver, tá? Uma opinião particular, fica um pouco em segundo plano. Mas enfim, vamos tentando, uma hora vai dar certo, né? Quem sabe seja esse ano aí, mas precisa acelerar, porque estamos bem atrasados, né, com relação ao futebol. Só uma opinião aí, um abraço, Ortiz. Valeu, meu amigo, valeu, Eugênio, obrigado. Bom, acho que ontem na fala do Fabinho ficou muito claro isso, né? Quando ele fala aí de 500 mil reais, por exemplo, que o Guarani poderia estar aumentando o seu orçamento no futebol e que deixa de usar essa quantia para pagar dívidas, né? Dívidas contraídas no passado do Guarani, né, Eugênio? Acho que mais clareza do que isso a gente não consegue trazer, né? Infelizmente, né? E obrigado, viu? Obrigado mesmo. Como eu falei, eram dois amigos conversando ontem, aí a coisa foi mais rápido, né? A coisa foi mais fácil quando você está entre amigos do que entre pessoas que acabam não se dando bem e tal, né? Deixa eu ir para mais uma mensagem aqui no WhatsApp. Obrigado, pessoal. Tô vendo que eu vou ter que transformar o programa num programa de 3 blocos aí, de meia hora cada um, viu? Porque a gente não está conseguindo mais cumprir o horário aqui não, né? Então vamos embora, vamos até a hora que der aqui, até a hora que tiver demanda de mensagem. Tem muita mensagem ainda para ler, tem o comentário ainda do Cleitão, tem um monte de coisa, hein? O Vicente Giovanni, boa tarde, Ortiz. Eu penso que é muito mais fácil o adversário anular um meia armador ao invés de 2 na mesma equipe. Então, não consigo entender essa resistência nessa posição para contratar. Penso que pode ser financeiro o problema e a solução encontrada seja contratar volantes com qualidade para sair com a bola. Forte abraço, meu amigo. Pode ser, ô Vicente. Pode ser. Aí já entra o esquema Moser, né? O estilo Moser de ser, né? O Richard Rios é um volante que tem essa qualidade para sair com a bola, né? Na verdade eu não diria resistência, né? É que o Guarani enxerga, no nosso conceito, enxerga errado, né? O Guarani enxerga o Isaac como alternativa para meia e a gente não enxerga. O jogador que a gente enxerga como alternativa para meia aqui é o Neilton e o Guarani não enxerga, né? São diferenças de conceitos que fazem toda a diferença no final das contas, né? Solta a voz aí, Ricardo Faustino. Boa tarde, Ortiz, planetários. E aquele nome que você deu na reunião, Ortiz, que todo mundo ficou satisfeito, você não vai falar para nós quem que é? E excelente programa de ontem, parabéns, viu? Ô Ricardo, obrigado, mas eu já falei, né? Você está falando de treinador, eu já falei, antes da eleição ainda, né?
O nome de consenso que eles tinham chegado lá era o do Bruno Pivetti. Depois deixou de ser consenso quando ele foi eliminado lá na Copa do Brasil, tá? O nome de consenso para treinador era o Bruno Pivetti. Eu já revelei isso há algum tempo aqui, viu, Ricardo? Um abraço e obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Tá chegando mais uma mensagem aqui, deixa eu puxar o nome aqui, vamos descendo para eu encontrar o nome, porque não tá salvo aqui. Peraí, deixa eu buscar aqui que eu me esqueci. É o Everson, fala Everson, beleza? Vamos para a mensagem dele aqui. Ortiz, boa tarde. Eu vejo o Giovanni Augusto como um cara tecnicamente diferente no Guarani. Temos que repor à altura essa posição, só que na minha visão é que de grupo ele não é bom. Posso estar errado, mas a impressão que tenho é que ele espalha mais do que junta. E isso não é legal. Entrosamento, sinergia, enfim, acreditar no projeto é de extrema importância para que o Guarani conquiste seus objetivos e o Giovanni pensa somente em si. Certo ou errado, essa é a impressão que eu tenho, hoje sempre Guarani. Everson, eu tenho essa mesma impressão em muitas das vezes, né? Eu acho que o Giovanni ele é muito UFC, né? Aquela discussão dele com o Rodrigo Andrade, já tivemos alguns exemplos aí, né, desse perfil do Giovanni Augusto, tá? É inegável que ele exerce um perfil de liderança no elenco, mas em alguns momentos ele toma decisões ou tem uma postura de um cara egocentrista, né? Um cara que pensa apenas em si ali, né? Eu posso também estar sendo aqui injusto ao falar isso porque eu não convivo com ele, mas é um pouco da impressão que passa mesmo, viu? É um pouco da impressão que passa mesmo. O Ed Wilson de Hortolândia. Boa tarde, Ortiz, na audiência, para não perder o costume, maravilhoso programa que eu amo. Valeu Ed Wilson. O programa vocês viram que foi eu que acrescentei aí para dar razão, para dar norte aí ao comentário dele. Um abraço, meu amigo. Eduardo do Centro. Ortiz Planetários, boa tarde. Ortiz, o Carpini seria uma boa? Isso é, se realmente forem mudar o treinador. Eu acho que ele faz um bom trabalho. Forte abraço. Hoje na torcida, nunca serão, não vai subir ninguém. Vai subir sim, pode subir o comercial, né? Quem sabe, né? Hoje é o primeiro, né? A primeira chance delas serem eliminadas é no jogo de hoje, né? Vamos torcer. Cara, eu já comentei aqui algumas vezes que eu entendo que o Thiago Carpini voltará a treinar o Guarani, né? Já comentei isso algumas vezes e falei isso para ele, né? Pessoalmente, algumas vezes. Eu entendo que o Thiago Carpini voltará a ser técnico do Guarani. Eu não sei se agora, porque agora o Thiago Carpini acabou de renovar o seu contrato também com Água Santa, né? Fez um contrato longo, tem uma proposta diferente do Água Santa, vai inclusive viajar lá, né, pelo Água Santa para estudar, e tudo mais, né? E isso é bom para o Carpini, né? O Carpini com isso vai crescendo, tá? Ele está crescendo bastante, O trabalho dele no Água Santa, apesar daquele início de campeonato meio titubeante, é um trabalho que tem que ser muito bem reconhecido, é um trabalho de mérito, né? É um profissional que conseguiu se relançar no mercado com méritos. Nós tínhamos a referência do Carpini trabalhando no Guarani. Agora a referência do Carpini já passa a ser o trabalho dele no Água Santa, que é um trabalho de muito mais sucesso, né, Eduardo? O André lá de Valinhos, um abraço, André. Boa tarde, amigos. Hoje tem clássico. Vocês leram aí, vai. Será que teremos comemoração ao vivo ouvindo a Rádio Planeta Guarani? Vai, bafo! Vai ser na hora do programa, né? Das 7 às 9, né? Vamos estar aqui, né? De repente a gente até estende o programa aqui para comemorar mais, né? Para os ouvintes mandarem mensagem comemorando. Vamos ver. Vamos torcer, André. Tudo que a gente pode fazer, viu? Um abraço. O Edu Boca. Boa tarde, Ortiz e Bugrinada. Devido à continuação de não termos um departamento de comunicação, as especulações e o Fale News dominam as notícias do clube pela mídia convencional. Mas como onde há fumaça há fogo, estou muito preocupado, pois apesar de não gostar do Giovanni Augusto, o nível de contratações do Pastana me faz pensar que iremos substituir por algo pior. O mesmo em relação ao Castan e ao Kozlinski. Só Deus na causa. Edu, o departamento de comunicação pode fazer muito pouco nesse aspecto, tá? Na verdade, quando a gente reclama aqui da comunicação ou da não comunicação do Guarani, a gente está criticando o conceito da diretoria, né? De blindar toda a informação, né? De não se comunicar. Não é o departamento que é o responsável por isso, e sim a diretoria que tem que nortear o trabalho do departamento, tá? Até falando aí, daqui a pouco no comentário do Cleitão, eu vou fazer um comentário sobre isso também, porque o Cleitão toca no tema superintendente de futebol, silêncio e tudo mais. Então a gente vai deixar isso pro comentário do Cleitão, mas o Guarani precisa se comunicar. Isso não é uma crítica ao departamento de comunicação, é uma crítica ao clube, né? De modo geral, ao comando do clube, né?
O Aguinaldo do Proença, boa tarde, Ortiz. Parece que a definição do novo técnico no Bugrão vai ser depois de definir o elenco. Eu acho incoerente, deveria ser ao contrário, o técnico primeiro, você não acha? Aguinaldo, de onde surgiu essa informação ou é impressão sua primeiro, né? Se é uma informação, eu acho uma informação equivocada. O Guarani, nesse momento, tem técnico, né? O técnico não é aquele que a gente acha que deva ser, mas tem o técnico que é o Moisés Moura, né? Primeiro ponto é esse, né? O segundo, o treinador, ainda que ele não indique jogadores para contratação, ele indica perfil. Ele tem a sua metodologia de trabalho, né? É muito mais fácil você fazer um trabalho alinhado com o treinador do que enfiar um elenco goela abaixo do treinador, né? Aí a gente entra em rota de correção, né? Porque se não der certo, o treinador vai dizer, pô, esses jogadores aí não foi eu que indiquei, né? Aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega, tá bom? Um abraço, meu amigo. Eu concordo com você, o técnico deveria estar aí já e trabalhando. Nós temos um técnico trabalhando, que não é o técnico que a gente gostaria, né? Que é o Moisés Moura. O Eduardo Lacerda, boa tarde. Ainda existe a possibilidade do Moisés Moura ficar para B ou isso já está descartado? Bom, nós já falamos do tema, né, Eduardo? E você sabe se o perfil do técnico da nova geração será mantido? Eduardo, eu não sei nem se o Guarani está tentando contratar um técnico, quanto mais se o Guarani planeja um técnico de nova geração ou um técnico mais experiente, né? E aí eu vou pedir só a delicadeza aqui. Ontem surgiu o nome do Vinícius Popó, artilheiro da Série A3. Na minha opinião, seria uma boa aposta. Cara, é informação da imprensa, ainda é especulação. A gente não pode aqui tecer o nosso comentário todo em cima de uma informação da imprensa, Eduardo. Vocês podem, eu acho... É o perfil do Yuri, né? O Yuri não deu certo, o Yuri não tinha sido artilheiro da A3, é o mesmo perfil. Eu acho que o que a gente viveu com o Yuri no ano passado mostra pra gente que essa discriminação de jogador, porque vem da A3, porque vem de não sei onde, é descabida, né? Então é uma boa aposta, assim como foi uma aposta o Yuri deu dinheiro pro Guarani, né? E sobre o Regis ou o Giovani, eu prefiro o Regis, imaginei. Um abraço. Ô Robson Pano Bianco, meu amigo, um grande abraço. Boa tarde, nação bugrina. Ortiz, assisti apenas parte da entrevista de ontem, me perdoe se estou sendo repetitivo, mas me explique, por favor. O Guarani tinha uma dívida com a venda... O Guarani tinha uma dívida que com a venda do leilão do Brinco foi quitada, correto? Esse novo 200 milhões são dívidas adquiridas após o leilão? Envio pouca mensagem, mas estou sempre na audiência. Não, Robson, deixa eu tentar te fazer entender, então, vamos lá. O Guarani não tinha uma dívida que foi quitada com a venda judicial, né? Venda judicial não é leilão, venda judicial é a venda judicial, tá? O leilão foi anulado pela venda judicial. Quem arrematou em leilão foi a Maxion e a Magnum, através da MMG, foi lá e comprou num acordo judicial, tá? O que a Magnum assumiu foi a dívida trabalhista do Guarani. E como a entrevista deixa bem clara ontem, a dívida trabalhista do Guarani vai ser quitada em muito pouco tempo, tá? De acordo com se o Guarani não tiver acréscimo de receita, né, de acordo com a recuperação judicial, essa dívida trabalhista do Guarani é quitada em 3 anos. Se o Guarani tiver um acréscimo de receita, a dívida trabalhista é quitada bem antes disso, tá? E as dívidas às quais a gente se referiu ontem são dívidas tributárias e cíveis, né? Tributárias federais e cíveis, né? São dívidas diferentes, não são dívidas novas. Até o Fábio pontua bem isso durante a entrevista. Ele fala, olha, nos últimos anos aí nós não temos nenhum novo processo cível, né? Agora nós temos que passar a recolher tributo, recolher encargo, andar em dia com todos os recolhimentos. Isso é o que se espera de uma empresa séria, né, Robson? Então, quando a gente fala numa dívida de 200, eu até pontuei isso, né? Quando o Fábio falou lá, eu falei, Fábio, mas para um clube que há alguns anos devia 400, 200 é um valor aceitável e administrável, né? Então, entenda, a dívida do Guarani em alguns momentos superou os 400 milhões. Hoje ela bate na casa dos 200, trazendo apenas o cível, o trabalhista que restou, tá? Cível e trabalhista montam em 59 milhões e mais uns 140 a 150 milhões de tributária que pode baixar consideravelmente ainda na negociação de um refinanciamento dessa dívida, viu, Robson? Então acho que agora ficou bem claro. Se tiver alguma dúvida pode me mandar de novo que eu respondo com toda a calma do mundo. Mais uma mensagem, boa tarde Ortiz, ótimo programa ontem com o Fabinho, hoje sempre Guarani, obrigado Fernando Guimarães, obrigado meu amigo, muito obrigado mesmo, o importante é que vocês tenham esclarecido as dúvidas que vocês eventualmente tivessem, viu? Vamos para mais uma do Guilherme Sampaio aqui, solta a voz Guilhermão. Ortiz, rapidão aqui, só um detalhe sobre o Richard Rios.
Tem uma pessoa muito próxima, amiga, é um amigo, né? A gente até conversou mais ou menos sobre esse tema aí já, no particular. E, cara, é um amigo muito próximo que eu tenho, que é amigo do Richard Rios, é bem próximo do Richard Rios, tá? Eu não vou, enfim, citar nomes aqui, nem vou citar a especulação dele, se ele vai sair ou não, enfim, isso não cabe a mim. Mas assim, cara, o que eu posso garantir, tá? Isso porque eu já vi várias coisas sobre ele. O Richard Rios, cara, é um menino gente boa pra caramba, é meio louquinho, é um cara que, enfim, até abusa às vezes um pouquinho aí e tal, é um menino de 22 anos, né? Enfim, mas é um cara que ele não tem a mínima vontade de sair e deixar o Guarani, por exemplo, no meio do ano, se não renovar o contrato gratuitamente. É um menino, cara, que ele só quer jogar bola, Ortiz. Ele gosta muito do Guarani, cara. Ele falou, ele não precisava ter falado isso, né, cara? Ele falou que curte demais jogar no Guarani, que gosta muito do clube e inclusive que ele considera o Guarani o primeiro clube de futebol dele e nem o Flamengo. Então ele tá atento, ele sabe que tem interesse, mas assim, não tem proposta nenhuma por ele, nenhuma, absolutamente nenhuma. E ele também não tá muito preocupado, viu, Ortiz? Se precisar não, né? Se ocorrer dele ficar jogando, continuar jogando no Guarani, ele fica numa boa, viu? Não tem essa não, aquela informação lá daquele repórter lá, né, que a gente já sabe, dizendo que ele tá emburrado, fazendo cara feia, forçando. Cara, é uma mentira, mas é uma mentira tão, assim, absurda, desonesta, cara, que beira o ridículo, cara. Vai por mim, cara. Tô garantindo essa informação. Desonesto, sobre o caráter, sobre a disposição desse menino. Desonesta e maldosa, né, Guilherme? É um comentário, uma informação maldosa, né, que joga uma torcida contra um atleta que hoje está defendendo as cores do Guarani, né? A informação que eu tenho é que o Richard Rios ele planeja bem a sua carreira e que pretende, se deixar o Guarani nesse momento, algo para o futebol europeu. Então até falava ontem, só se ele for muito louco de recusar uma proposta do Palmeiras e tal, mas a proposta do Palmeiras primeiro ainda não chegou ao Guarani, né? E segundo, me parece que ele não está disposto, tá? Eu confio muito nas minhas fontes de informação também, Guilherme, e é o que eu falava lá no começo, né, gente? Essa história de que o Richard Rios isso, o Richard Rios tá bicudo, tá isso, tá aquilo. Cara, eu tenho que acreditar na palavra do meu entrevistado. Se o meu entrevistado falou que isso não existe, eu não posso dizer diferente do que disse o meu entrevistado. Senão eu descredencio a própria entrevista, né? Descredencio a emissora na qual eu trabalho, que foi lá com muito mérito ouvir o entrevistado falando sobre o tema, né, Guilherme? E a informação que eu tenho é exatamente a mesma. Ele está muito bem aqui, ele está feliz aqui, está satisfeito aqui e deve renovar contrato até o final de 2025 mesmo. Deve mesmo, viu? Deve mesmo. Acreditem ou não. Aí o torcedor do Guarani ele tem a liberdade de acreditar em quem ele quiser, né? Eu não consigo mudar a opinião do torcedor do Guarani. O que eu consigo dizer é o que eu tenho de informação. Só isso. Um abraço, viu, Guilherme? Obrigado aí pela mensagem, pelo comentário, muito bacana. Mais uma mensagem aqui do Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Ortiz, a Rádio Planeta Guarani tem 3 comerciais. O que você acha de amanhã você falar de um 4 comercial daqui de Ribeirão Preto? Faz 3 comercial. Boa, boa. Gostei do trocadalho. Foi um trocadalho do carilho, né, Daniel? Valeu. Gostei dessa. Gostei muito dessa, viu? Foi bem bacana. Podia fazer mais que 3 até, né? Quem sabe 4, né? Quem sabe? Porque elas gostam de perder de 4, né? Tudo que a gente pode fazer é torcer, gente. E torcida, como eu sempre digo aqui, não pode e não vai faltar, viu? Pode ter certeza. Hoje nós vamos fazer um Bugre Online focado aqui, com objetivos, como se o Guarani estivesse em campo. Se vai dar certo ou não, não depende da gente. Mas torcida não pode faltar, né? E torcida, de fato, não vai faltar não, viu? Vamos pro comentário do Cleitão, então, para eu poder falar algumas coisinhas aí, algumas considerações sobre o comentário do Cleitão Vendemiato. Também chega agora aqui no pré-gravado da Rádio Web Planeta Guarani. Solta a voz aí, Cleitão, deixa eu botar ele na tela primeiro bonitinho para quem tá no YouTube. E agora a gente vai pra vinhetinha do Cleitão e o comentário dele falando aqui no nosso Bugre Online. Abre a porta aí, Cleitão. Cleitão Vendemiato Guarani.
Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo, para nossa amiga, ouvintes ligados aqui na Rádio Web Planeta Guarani, de volta para falar mais uma vez desse Guarani, que agora vive esse período de entre-safra, né, Ortiz? Mas, até para fazer uma analogia com essa entre-safra, e é com esse tema que eu abro a porta hoje para falar do Guarani, o que a gente está vendo é que, para que você tenha uma safra, para que você tenha uma colheita, você precisa fazer o plantio, né, Ortiz? A entre-safra é o momento em que você não colhe, mas é o momento em que você planta. Ele não é um momento de férias, ele não é um momento de planejamento, né? O planejamento já teria que ter sido traçado. Aliás, o Guarani vai ter que usar uma parte dessa entre-safra para se replanejar, porque no momento do planejamento não foi feito de maneira correta, né, Ortiz? Mas o que a gente está vendo no Guarani é uma morosidade que assusta demais, né? É uma morosidade que preocupa muito. Nós acabamos de ser eliminados no Troféu Independência por um time que, ao meu ver, não deve brigar por muita coisa na Série B, mesmo o campeonato que o Guarani vai disputar, mas está lá, né? Chegou à final da Taça Independência, tem ali as suas peças, de repente também agora ali começa a se reforçar, mas tem uma espinha dorsal que pelo menos a gente achava que o Guarani também tinha, e hoje já temos essas informações colocadas em xeque, né? Ou pelo menos algumas incertezas em relação à equipe. E o que a gente está vendo no Guarani é uma morosidade que realmente assusta bastante. O Guarani não tem o seu treinador, o Guarani não tem os seus reforços, ou quando os tem, né? Ou quando a gente tem jogadores ali especulados para chegar, são extremamente aquéns daquilo que a gente precisa para atingir os objetivos que o próprio Guarani traçou, que é o acesso, para que a gente possa ter um salto realmente dentro da história recente do Guarani. Então é muito, muito, muito preocupante quando, mais do que não ver as coisas acontecendo, a gente não ver planejamento por parte disso, não saber o que é que está sendo executado para que o Guarani possa buscar os seus objetivos nessa segunda fase da temporada no Campeonato Brasileiro da Série B, que o Guarani precisa entrar para buscar o acesso, né, Ortiz? O que a gente vê em relação a Pastana, o que a gente vê em relação à diretoria do Guarani, o que a gente vê em relação a todo esse processo é de alguém que me parece satisfeito, né? Porque se você não tem ações práticas, significa que você está satisfeito com o atual estágio de coisas. Mas ora, satisfeito com o quê? A temporada do Guarani, nesses 3 primeiros meses, nesse primeiro trimestre do ano, é uma campanha extremamente irregular, né? Chegando a beirar o pífio, um trimestre que a gente pode dizer até certo ponto que praticamente foi jogado ao lixo, e a gente não vê nada sendo feito para corrigir a rota. É como uma empresa, né, que recebe ali o seu orçamento anual, que tem ali as suas obrigações, né? Nós, eu, você, Edinho, né? O Fernandão também na área da fisioterapia tem um planejamento para seguir quando nós vamos empreender um projeto, né, Ortiz? Quando você vai ali montar uma página para um cliente, eu quando eu vou fazer aqui os meus estudos logísticos, né? A gente tem uma série de fatores a seguir, né? Uma série de sequência lógica para obedecer, e o que a gente vê no Guarani parece que é totalmente o inverso disso. Porque, ora, qual é a lógica? Jogar com uma equipe como a Portuguesa 2 vezes no ano e verificar que existem 2 jogadores lá que talvez possam ajudar o Guarani, que aliás a gente nem aposta tanto assim que eles têm essa capacidade de ajudar o Guarani diante do tamanho do objetivo do Bugre nessa sequência de ano, né? Qual é o planejamento? Observar somente jogadores do Campeonato Paulista que enfrentaram o Guarani? Me parece ser um caminho muito perigoso, Ortiz, muito perigoso. E a responsabilidade total disso tem que ser atribuída ao Rodrigo Pastana, que é quem foi contratado para entregar resultados, e até agora o resultado é 0, o resultado é nulo, e a gente não vê nenhum processo para poder reconduzir o Guarani dentro de uma rota aceitável para buscar os seus objetivos. A gente vai se falar ainda mais à noite, né, Ortiz? Temos a nossa edição do Boa Noite Bugrão dessa terça-feira, mas fica aí o meu alerta e a minha preocupação,
com a letargia que toma conta do Guarani às vésperas de iniciar o Campeonato Brasileiro da Série B. Já estamos no dia 21 de março. O mês já está indo embora, em abril começa o campeonato. É muito preocupante, Ortiz. Grande abraço para você, para os nossos amigos e para as nossas amigas ouvintes. Obrigado por essa companhia na hora do almoço e até daqui a pouco no Boa Noite, Bugrão. Valeu! Então, acho que o seu comentário merece essa vinhetinha aqui, né? Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Vamos lá, vamos falar seriamente então sobre o comentário do Cleitão agora. Cleitão, assim, você tá na rádio comigo, já vai completar 4 anos, né, que você tá na rádio. Comigo 3, né, contando o período que eu tive no Guarani, talvez 3 anos, aí um pouco menos, né. Alguma vez foi diferente disso? Pergunto, foi diferente com o Michel Alves? Foi diferente? Foi diferente agora na gestão Pastana, em todas as vezes que nós passamos por entre safra de campeonato? Não foi. Não foi. Existe uma diferença muito grande também, e eu tenho que considerar isso, entre não ter planejamento ou a gente não concordar com o planejamento, né? Será que nós não estamos confundindo não ter planejamento com não ter o planejamento que nós gostaríamos? Porque ouça bem aí o que disse o Pastana novamente, eu sou chato ao repetir isso, eu sei disso, mas ouça. A gente, diferente do ano passado, já determinou que não vamos fazer um elenco tão grande como o ano passado. Ano passado foi um absurdo. Claro que vocês não estão no dia a dia e não são obrigados a saber, mas é muito difícil você lidar com 37 jogadores no elenco. Aquilo ali não vai acontecer mais. Então, assim, no máximo 30, é isso que a gente quer. E por isso mesmo que a gente trouxe alguns jogadores que foram bem na Copa São Paulo para integrarem o profissional já, mesmo que só treinar, que sejam só para treinos ou para serem relacionados, mas é importante para a gente que eles ganhem essa minutagem conosco para que a gente talvez até não contrate alguém e dê mais oportunidades para os nossos garotos da base. Então, Cleitão, tá aí. O planejamento foi apresentado, né? Então, o que eu estou vendo é uma briga nossa, né? E não estou tirando a razão, eu também brigo por isso, contestando o planejamento feito. Mas eu não posso dizer que o planejamento não tenha sido apresentado. Essa declaração, para mim, é uma prévia de planejamento, né? Tudo que a gente está vivendo agora está acontecendo baseado nessa declaração aí do Pastana. Ele aposta em poucas contratações, ele aposta em reposição de elenco, ele aposta numa correção de rumos, né? Mas não numa reformulação total de elenco, né? Quando ele fala assim, não espere que a gente vá trocar 50%, 60% do atual elenco, ele está falando claramente disso, né? Mas aí nesse caso é a gente discordando do planejamento, né? A gente está falando aqui que o Guarani precisa contratar um treinador. Essa é a nossa opinião. A opinião do Guarani pode ser contrária a essa. Tanto que eu já mudei aqui a minha cobrança, né? Passei a dizer o seguinte, seja qual for a decisão do Guarani sobre o novo treinador, que ela seja tomada o mais rápido possível. Se o novo treinador vai ser o efetivo, Moisés Moura, né? Se ele vai ser efetivado no cargo, que se efetive logo. Se vai contratar um novo treinador no mercado, que se contrate logo, né? Contratações, nós entendemos que o clube tem mais carências do que o clube entende que tenha, mas eu não posso negar que o planejamento deles nos foi apresentado. Agora o que nós estamos vivendo é uma queda de braço, né? É o planejamento que nós queremos ou é o planejamento que o clube tem? Então essa é a diferença básica do que nós estamos vivendo agora nesse momento, né? Nós temos que saber diferenciar as coisas. É o planejamento que nós acreditamos que seja o ideal, ou é o planejamento que o clube apresentou lá atrás e que a gente está se negando a ver? Será que nós estamos sendo negacionistas nesse aspecto? Será que nós não quisemos enxergar o que eles falaram lá? E eu não estou dizendo que eles estejam certos, tá? Eu estou dizendo que eu discordo disso, eu discordo. Agora, quanto ao silêncio e à letargia, nada mudou, né? Dá para tocar Léo Jaime aqui de novo, né? Se a gente pegar comentários nossos lá de todas as vezes em que o Guarani viveu remontagem de elenco, viveu intertemporada entre um campeonato e outro, viveu troca de treinador, a gente vai encontrar comentários idênticos. Comentários idênticos. Muda alguma coisa? Não muda, né? Então, se não muda, para mim já não é um conceito de superintendente. Para mim já é um conceito de direção. É o clube que norteia isso, não o superintendente.
Eu sou obrigado a dizer isso, né? Infelizmente. Então eu preciso saber primeiro, eu estou insatisfeito porque eles estão fazendo o planejamento deles diferente do planejamento que eu penso ser o ideal, ou eu estou insatisfeito porque não tem planejamento, mas o planejamento foi exposto aí pra gente, né? Um abraço, Cleitão, bom trabalho aí para você, boa tarde, meu amigo. O Aguinaldo do Proença voltou. Otis, quando eu falo em definição do técnico, eu quero dizer que não tem técnico, o problema é que o CA ainda não definiu se o Moisés Moura vai continuar, isso que quer dizer, isso que eu quis dizer. Me entendo, Aguinaldo, foi o que eu falei. A gente pode estar falando aqui que o Guarani não tem técnico, né? Mas o Guarani tem, né? Então, seja qual for a definição, que o Guarani apresente essa definição, né? Chegou a hora de botar na mesa, né? Bota na mesa lá. Se a gente vai gostar ou não é outra história, mas bota na mesa. O que nós não podemos mais, né, Aguinaldo, é perder tempo. Nós não podemos perder tempo, porque esse tempo é precioso, né? É um tempo que vai custar muito caro para o Guarani, se ele perder, né? O Newton, boa tarde, meus amigos, na torcida para que a foto desse ano, igualzinha do ano passado, não dê a lógica e tenhamos um excelente 2023. É só torcer, né, Newton? É o que nos resta, né? É o que nos resta, né? É o que nos resta. E o Guilherme Sampaio pede aqui para eu soltar o Alborguete de novo, não é isso, Guilhermão? Vamos lá, vamos soltar o Alborguete de novo para deixar o Guilherme Sampaio feliz lá. Pera aí, deixa eu abrir aqui a mesa. Solta o Alborguete aí, Ortiz, vamos lá. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Nós não estamos loucos, né, Guilherme? Não estamos loucos, né? E tem essa aqui também, né? Montagem de elenco no Guarani é isso aqui, ó. A aventura vai começar. Hora de aventura. É uma hora de aventura, né, velho? É a gente brigando daqui, eles brigando de lá, eles defendendo a razão deles e a gente defendendo a nossa, né, cara? É essa a realidade, né, velho? Essa é a realidade do momento, é o que temos para o momento, né? Vamos torcer para termos coisas melhores. Valeu, meu amigo, valeu, um abraço. Deixa eu passar aqui no YouTube para ver se nós temos algum outro comentário. Temos do Marcelo Rodrigues, fala, Marcelo. Peraí, Thiago Ferreira primeiro. Ô, Thiago Ferreira, por que não damos chance ao Moisés? Thiago, eu não disse que o Guarani não vai dar chance ao Moisés, eu disse que eu sou contra o Guarani dar uma chance ao Moisés. E aí, para responder a sua pergunta, eu faço uma outra pergunta, me permite. Eu sei que não é o correto eu responder uma pergunta com outra pergunta, mas eu vou te fazer. Que é uma pergunta que eu faço constantemente aqui no nosso programa e talvez você não acompanhe. Você vai definir um novo posto de chefia lá, importante para a sua empresa, né? Para a empresa na qual você trabalha e tudo mais, e é você quem define isso. Você tem do seu lado um estagiário que é um cara extremamente promissor. Você sabe que esse estagiário amanhã vai ser o melhor profissional do mercado, mas ele ainda é um estagiário que está começando a sua carreira, que vai errar e vai acertar muito ainda nesse processo de início de carreira. E você tem um currículo na mão de um profissional extremamente experiente, que já fez um baita trabalho numa empresa concorrente sua, que alavancou o nível dessa empresa, transformou completamente o ambiente da empresa, deu lucro, deu resultados e tudo mais. Você vai apostar em qual dos dois perfis para comandar a sua empresa num novo rumo, numa arrancada positiva? No perfil do cara que é testado, aprovado e já fez sucesso, ou no do cara que você sabe que ainda vai variar? É a mesma situação do jogador. Você prefere que o Guarani contrate um meia de 29, 30 anos, já com alguma vivência no mercado, ou que o Guarani vá no elenco sub-17, busque o meia do sub-17 e coloque ele com a camisa 10 do Guarani em campo? Você vai confiar mais em qual profissional? Né? No atleta recém-surgido do sub-20 ou no atleta que já tem sucesso na carreira e tudo mais? Então, o nosso entendimento aqui é de que o Guarani precisa de um técnico experiente, mas a gente também pode estar errado. Tá? O Marcelo Rodrigues, o Daniel Costa, camisa 10, para mim é o único da Portuguesa que deveria vir para o Guarani na Série B. É um bom nome. O Daniel Costa é um dos poucos meias, né, o Marcelo, que ainda restaram no futebol brasileiro, né? Ele é um meia de bola parada, ele é um meia armador, que a gente chama aqui de meia-meia, né? Que é o cara que pode definir o jogo numa jogada, ainda que seja numa bola parada, num cruzamento, né? Num escanteio e tudo mais. Trouxe grandes perigos para a gente. Só que o jogador também já renovou o seu contrato com a Portuguesa há muito tempo, né? E um contrato longo agora,
tá? Então, ficou meio difícil, né? Meio difícil. O Michel, é Michel mesmo. Carpini poderia voltar a ser uma boa opção para técnico. Cara, eu já comentei sobre o Carpini aqui no programa. O Carpini renovou seu contrato com Água Santa, fez um contrato de 1 ano com Água Santa, tá? Tem planos para o futuro, vai crescer, recebeu um projeto de desenvolvimento profissional do Água Santa e vai investir nesse projeto, tá? Quando acabar aí o Campeonato Paulista, o Carpini vai viajar, tudo isso pago pelo clube, vai fazer estágios no futebol europeu e tudo mais para crescer ainda mais como profissional. Tá? Eu sempre disse aqui, Michel, que o Carpini um dia vai voltar a ser treinador do Guarani. Eu só não sei se esse é o momento. E como eu disse, ele está crescendo tanto que a referência de trabalho do Thiago Carpini era o comando dele no Guarani, no ano de 2019. Né? Hoje, a referência de trabalho do Thiago Carpini já é essa passagem dele pelo Água Santa, que levou o time agora à final do Campeonato Paulista. Né? Isso é bom para ele, isso faz ele subir no conceito de treinador. Quanto mais ele se desenvolver, mais próximo ele vai estar de ser o treinador ideal para o Guarani no futuro, né? Vamos torcer bastante, tá? Pagamos aqui todas as mensagens. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui no WhatsApp. Não, pagamos todas aqui, graças a Deus, conseguimos cobrir 100% das mensagens, tanto no WhatsApp quanto no YouTube, então tá na hora de ir embora, né? 1h30 de programa. Tô falando, eu vou ter que rever a duração do nosso Bugre Online, porque eu prometo programa de 1 hora e faço vocês ficarem 1h30 assistindo, né? Ontem eu prometi 2 horas pro Fabinho, tomamos ele 3h15. Complicado, né? Mas vambora, gente, vambora. Agradecendo muito pelo carinho de todos, pela audiência, pela companhia, pelas mensagens que chegaram. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você assistiu no YouTube, ouviu pelo Radiosnet, muito obrigado. Essa é a Rádio Web Planeta Guarani, esse é o nosso jeitinho de falar de Guarani, né? E às 7 da noite eu volto com o Cleitão aqui. A gente vai estar fazendo aquela vigília maravilhosa. Tomara que dê tudo certo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!